Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Tinelli, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha profissão. Já deixo avisado a vocês que eu estou aqui há muito tempo tentando treinar e gravar esse vídeo e eu tenho errado muito até que eu pensei, não precisa de perfeição. O importante é vir aqui e falar a mensagem, transmitir a informação que a gente precisa saber. Ok? Então, se tiver erros, por favor, me desculpem, mas não reparem. A gente vai tentando, a gente vai levando até que a gente aprenda a fazer esses vídeos na internet e aí vai ficar muito mais fácil. Ok? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a postagem que eu escrevi, né, na minha página profissional, falando sobre a atuação do psicólogo. Porque a gente ouve falar muito do psicólogo, né? A gente ouve falar muito dessa profissão, principalmente da psicoterapia. Mas se eu te perguntasse, poxa, legal, você realmente tem que cuidar da sua saúde mental e você tem que procurar um psicólogo, procura um psicólogo, mas quem é esse profissional? Como ele atua? Aonde ele atua? O que ele faz? Quais são os serviços que ele presta? E aí, você saberia dizer? Pois é. Então eu vim dizer um pouquinho para você o que significa essa profissão e os contextos onde ele existe, ok? Você já percebeu que quando você vai no médico, você marca um clínico para você saber o que está acontecendo com a sua saúde quando você não está se sentindo bem, certo? Você chega lá, você conta para o médico, ele faz a anamnese, ele começa a coletar as informações até que ele detecta aonde você precisa intervir. Vamos dizer que você tenha um problema no coração ou que esteja sentindo algo que esteja relacionado ao coração. Aquele clínico, então, ele vai te encaminhar para um médico especialista em coração, que é um médico cardiologista. Então, da mesma forma em que na medicina existem especialidades, porque imagina só a gente ter que estudar tudo e gravar tudo, avaliar tudo. Quem sabe tudo não sabe nada. Então, baseado nisso, a gente divide, né, essas funções, até para que haja uma boa avaliação e boas intervenções. Ninguém guarda todas as informações, né? Então, na psicologia acontece a mesma coisa, né? Os psicólogos, eles estudam durante 5 anos numa graduação e depois ele pode se especializar em determinados campos da psicologia. Então aqui existem contextos de atuação. Esse psicólogo ele pode atuar na área jurídica, pode atuar na área educacional ou escolar, na área organizacional, que são aqueles psicólogos que trabalham dentro das empresas. O psicólogo ele pode trabalhar na parte do trânsito, né? Quem nunca quem fez, né? Tirou a sua CNH e teve que fazer aquela avaliação psicológica lá do trânsito, né? Então, psicotécnico, tudo isso são psicólogos especializados naquele determinado campo em que ele atua para um determinado objetivo. Isso quer dizer que os psicólogos eles não trabalham para cumprir um único objetivo, porque cada caso é um caso. Então, cada psicólogo dentro do seu campo de atuação e dentro da sua abordagem, ele vai utilizar métodos, técnicas e instrumentos específicos para um determinado fim. Então, por exemplo, as abordagens são as teorias que vão direcionar esse profissional para ele cumprir determinada finalidade, determinado objetivo. Então, nós temos, por exemplo, a abordagem psicanalítica, que fala sobre o inconsciente, e eu acredito que esse é o que fica pairando, né, no senso comum. Temos a terapia cognitivo-comportamental, que fala que as emoções, os pensamentos e os comportamentos estão interrelacionados. Existe também a abordagem reichiana, que fala sobre as percepções corporais. Existe a psicodrama, existe a fenomenológica existencial, que fala basicamente sobre a existência do ser. Existe também tantas outras abordagens, são inúmeras abordagens. Mas por que existem tantas abordagens assim? Porque o ser humano ele é um ser complexo.
o ser humano ele não cabe em uma teoria. Aliás, o ser humano ele não cabe em todas as teorias, né? A gente pega uma partezinha, né? E aí a gente estuda sobre um determinado fenômeno e aí a gente começa a trabalhar em cima daquele fenômeno. Então, cada abordagem tem centrado um objetivo e tem centrado um fenômeno psíquico, ok? Então, na hora de você procurar um psicólogo, se atente ao campo de atuação, se atente à abordagem que ele trabalha, porque pode ser que você seja avaliado por um psicólogo do qual você não se identificou. Mas de repente não é aquele profissional que é ruim, né? Que você pode ter tido uma experiência ruim com o psicólogo. Não que não haja profissionais ruins, porque em toda área existe. Mas talvez você só não se identificou com aquela abordagem. Porque de acordo com a abordagem, o psicólogo ele tem determinados comportamentos, ele tem determinadas metodologias, ele utiliza determinados instrumentos. E em outras abordagens não. Em uma abordagem é mais livre, a outra abordagem é mais sistemática. Então tudo depende da teoria em que esse psicólogo está fundamentando o seu trabalho. E aí existe também uma diversidade de atuações. Então existe a psicoterapia, que é onde vão se trabalhar questões mais profundas do indivíduo. Existem avaliações psicológicas, avaliações neuropsicológicas, existe orientação psicológica, aconselhamento psicológico, que é uma intervenção mais focada, mais objetiva e mais específica das questões do indivíduo. Enfim, existem diversas atuações e aí é legal você entrar em contato ou com um profissional e tirar essas dúvidas ou com outras pessoas também que já tiveram a experiência com o psicólogo, porque não é só a psicoterapia que o psicólogo trabalha, ok? E existem atuações que são privativas ao psicólogo, como por exemplo a avaliação psicológica. Ok? Então, se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, eu tentei trazer aqui de uma forma simples, básica, mas se por acaso você tiver alguma dúvida ou se você ficou curioso sobre alguma abordagem, comenta aí, fala comigo, manda mensagem, que aí a gente pode também fazer outros vídeos falando sobre o assunto. Ok? Espero que eu tenha conseguido tirar um pouquinho da dúvida sobre a profissão e que você, necessitando de um psicólogo que esteja relacionado à aprendizagem, lembre de mim, gente, porque agora eu estou trabalhando na psicologia, dando ênfase às dificuldades de aprendizagem, tá bom? Um beijo, muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até breve!